Você já se perguntou o que aconteceria se Deus colocasse diante de você uma missão tão contrária à sua vontade, ao seu senso de justiça, ao seu amor próprio, que a única alternativa que lhe parecesse viável seria fugir? Já imaginou ser chamado para amar quem você odeia? Para estender a mão justamente àqueles que você desejava ver punidos? Você obedeceria ou correria? A história de Jonas começa com uma palavra repentina. Não há aviso, não há prelúdio. Apenas a voz do Senhor irrompendo na vida de um homem com um chamado claro, direto, inegociável, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem é simples. A direção é inequívoca, mas o conteúdo é escandaloso. Para entender o peso dessa ordem, precisamos mergulhar na época em que Jonas viveu. Ele era profeta em Israel durante o reinado de Jeroboão II, um tempo de relativa prosperidade para o povo do norte. O território de Israel havia sido ampliado, as cidades estavam reconstruídas, o comércio florescia. Jonas, inclusive, profetizara essa expansão e vira sua palavra se cumprir. Era um profeta respeitado, um patriota, um defensor de sua nação. Mas também era um homem com limitações profundas, com conceitos enraizados sobre o bem e o mal, sobre quem merecia a graça de Deus e quem não merecia. E no topo da lista de quem, aos olhos de Jonas, não merecia absolutamente nada, estavam os ninivitas. Nínive não era apenas uma cidade pagã. Era a capital do império mais cruel e violento que o mundo conhecia, a Assíria. Os registros históricos, inclusive arqueológicos, revelam que os reis assírios se orgulhavam de suas brutalidades. Eles faziam questão de registrar em relevos de pedra suas conquistas sádicas, prisioneiros empalados vivos, cabeças de reis vencidos expostas nos portões, peles arrancadas ainda com vida. As cidades derrotadas eram queimadas e os sobreviventes exilados. Era uma cultura que respirava violência e se alimentava de sangue. E esse povo era inimigo de Israel. Um inimigo real, iminente. Um monstro à espreita. Então imagine o impacto que essas palavras causaram em Jonas. Vai a Nínive e prega o arrependimento. Em outras palavras, vá à boca do lobo, vá ao coração da escuridão, vá a quem te odeia, vá àqueles que planejam destruir seu povo, vá e leve misericórdia. Para Jonas, isso era inaceitável, injusto, absurdo. Ele conhecia Deus, conhecia sua natureza, sabia que se pregasse e se os ninivitas se arrependessem, o Senhor os perdoaria. Porque o coração de Deus é assim, lento para se irar, mas rápido em perdoar, misericordioso até com os que mais o desafiam. Jonas não queria ser o instrumento de uma possível salvação para seus inimigos. Ele queria ver justiça, fogo, juízo e não redenção de um povo que era muito mau e mataram muita gente. E é por isso que ele toma a decisão que define todo o curso dessa história. Ele foge da sua missão. Ao invés de subir para Nínive, ele desce para Jope e ali encontra um navio que ia para Tarsis, o destino mais distante conhecido do mundo antigo, na direção oposta à da missão divina. Era como se Jonas dissesse: se Deus quer que eu vá para o leste, eu vou para o oeste. Se Ele me chama para a misericórdia, eu escolho o silêncio. Mas essa não é apenas uma fuga geográfica, é uma fuga espiritual, uma tentativa de escapar do próprio Deus. Jonas sabia, no fundo, que isso era impossível, mas ainda assim tentou. Porque o coração humano, mesmo quando sabe o que é certo, às vezes se recusa a obedecer. A justiça do homem é falho, e assim mesmo pensa o contrário. Ele paga a passagem, entra no navio e desce, mais uma vez, ao porão. E ali se deita e dorme. Um sono pesado, não apenas de cansaço, mas de negação. Enquanto isso, o mar começa a se agitar. As águas, normalmente calmas, se revoltam.
O céu escurece, o vento uiva. A tempestade se aproxima com uma fúria que não parece natural. Os marinheiros experientes ficam aterrorizados. Começam a lançar cargas ao mar. Cada um clama a seu Deus. E no meio do caos, Jonas dorme. Dormir durante uma tempestade é uma imagem poderosa. É o retrato de alguém que se desligou da realidade, que prefere fugir do que enfrentar, que escolhe o silêncio ao invés da responsabilidade. Jonas havia se calado diante de Deus e agora se calava diante do mundo. O capitão do navio o encontra. Acorda-o com um grito de desespero. Que fazes tu, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós. É curioso, o profeta precisava ser acordado por um pagão para orar. Às vezes, Deus usa até os de fora para nos lembrar quem somos. Os marinheiros confusos decidem lançar sortes para descobrir quem era o culpado daquela calamidade. E a sorte, dirigida pela mão invisível de Deus, cai sobre Jonas. Eles o cercam. Quem és tu? De onde vens? Qual a tua ocupação? Que povo é o teu? E Jonas, enfim, responde, com palavras que expõem toda a contradição que ele vive. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Veja a ironia. Ele diz temer a Deus, mas está fugindo dele. Ele afirma crer no Criador do mar e tenta escapar pelo mar. As palavras revelam a verdade, mas sua vida revela a incoerência. Os marinheiros perguntam, o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme? E Jonas responde com resignação, lançai-me no mar. Ele não ora, não pede perdão, não clama por misericórdia. Ele se entrega à morte. Talvez preferisse morrer a obedecer. Mesmo assim, os homens tentam remar até a terra, mas não conseguem. A tempestade só piora. Então clamam ao Deus de Jonas, não nos deixes perecer por causa deste homem. E com pesar, lançam o profeta ao mar como ele mesmo tinha pedido. No mesmo instante, as águas se acalmam, o silêncio toma conta, e aqueles marinheiros que antes clamavam a deuses estranhos, agora temem ao Senhor. Fazem votos, oferecem sacrifícios, a fé nasce no meio do caos, porque mesmo na desobediência de Jonas, Deus ainda salva, porque Deus é soberano até sobre as falhas dos seus servos. Mas para Jonas, parecia o fim. Ele afundava, as águas o cobriam, a escuridão o envolvia. Seu corpo descia lentamente ao fundo do abismo, e quando tudo parecia perdido, Deus envia um resgate inusitado, um grande peixe, não para puni-lo, mas para salvá-lo. Ali, no ventre do peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites. Um lugar apertado, escuro, cheio de odor, de angústia, de solidão, e ali ele ora. Sua oração é uma mistura de dor, lembrança, fé e quebrantamento. Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor. As águas me cercaram até a alma, os abismos me rodearam. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele reconhece sua queda. Reconhece que mesmo fugindo Deus o ouviu, que mesmo no fundo do abismo havia misericórdia. E então ele declara, ao Senhor pertence a salvação, não a Israel, não aos bons, mas a Deus. Ele é quem decide quem salva. Ele é quem estende a mão, mesmo quando nós a retraímos. Essa confissão muda tudo, e Deus fala ao peixe, e o peixe vomita Jonas na praia. Imagine a cena, um homem coberto de gosma, com a pele queimada pelos ácidos, saindo da boca de um peixe e caminhando para a cidade que ele tanto temia. Dessa vez, ele obedece, vai a Nínive e proclama, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não há apelo, não há compaixão visível, apenas juízo sobre a cidade. Mas o inesperado acontece, o povo ouve e crê e se arrepende. Desde o mais humilde ao mais poderoso. Até os animais são colocados em jejum. O rei desce do trono, tira suas vestes reais, veste-se de pano de saco. Ele clama, quem sabe se Deus se arrependerá? E Deus vê as lágrimas,
vê os corações, vê a mudança e decide não destruir. Mas Jonas não se alegra. Pelo contrário, fica furioso, ora de novo, mas desta vez para reclamar. Eu sabia que tu és misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, por isso fugi. E então pede a morte. Ele preferia morrer a ver Nínive salva. Deus, paciente, o leva a uma lição. Jonas se senta do lado de fora da cidade, esperando o juízo que não virá. Deus faz crescer uma planta que lhe dá sombra. Jonas se alegra, mas no dia seguinte, Deus envia um verme que a destrói. O sol queima sua cabeça, ele se irrita e, mais uma vez, deseja morrer. Deus então fala: você se importa com uma planta que não cultivou, que nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria me importar com Nínive, aquela grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? E a história termina, sem resposta, porque a resposta não está no texto, está em nós. Você se importa mais com seu conforto do que com a salvação dos outros? Você ama a misericórdia de Deus para si, mas se incomoda quando ela alcança quem você despreza? Será que há um Jonas em você, ainda fugindo do chamado? Porque enquanto houver corações endurecidos, Deus ainda falará. E enquanto houver fôlego de vida, ainda haverá esperança. Busque a Deus enquanto se pode achar, pois a graça dele ainda está disponível. Glória a Deus! Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.